Diz o seguinte: então lhe falou Pedro: eis que tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E aí, eu ontem falei sobre esse conceito de tudo. O que é tudo? Para Pedro, é diferente do que era tudo para Mateus, que deixou muita coisa contabilizável, quantificável para trás. O que é tudo para Natanael, que aparentemente vivia uma vida semi-monástica, meditativa e de orações? É diferente. O que é tudo para a esposa do irmão de leite do rei Herodes, que, conforme Lucas 8, era uma das mulheres que seguia Jesus pelo caminho, servindo-o com os seus bens. Para essas mulheres, tudo era outra coisa, quem sabe muito mais coisas do que para Pedro. O tudo de cada um é do tamanho do apego de cada pessoa ao que tem, ao que possui. Tem gente que possui muita coisa e não é apegada a nada. Tem gente que não possui quase nada e é apegada a tudo. A tudo que compõe o quase nada que eles dizem é meu. E aí, o que é tudo para você? O que é tudo para Pedro? A pergunta é: você tem um tudo? E esse seu tudo é alguma coisa que você apresenta até a Jesus numa expressão sutil, porém inequívoca, de barganha? Porque o que a gente vê aqui é uma barganha. E quanto a nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, que será, pois, de nós que deixamos tudo para te seguir? É um negócio muito, muito perigoso alguém chegar achando que tem um tudo que ele trocou por Jesus. Qual era o meu tudo que eu troquei por Jesus? Qual era o tudo, por exemplo, do meu pai, que nasceu numa família de excelente nome e reputação e de moral ilibada no estado inteiro? Meu avô era uma figura icônica da respeitabilidade amazônica e da capacidade de expressar generosidade, da filantropia, do acolhimento dos pobres. Uma figura memorável, digna de um documento histórico lindo, extraordinário. Começava lá no meio do século XIX, no interior do Amazonas e depois em Manaus. O meu pai e os irmãos, mas aí eu falo particularmente do meu pai, que com 30 e poucos anos estava rico, como advogado com a maior banca advocacional do estado. E todo mundo dizendo, é a segunda maior fortuna do estado do Amazonas, com muitos bens e demonstração de muito poder financeiro, econômico, uma capacidade enorme de realização sem precisar da ajuda do Estado, de abrir estradas no meio da floresta para atingir, por exemplo, a mineração de ouro dele no meio da floresta, inalcançável, ou a sua fábrica de papel, ou as suas fábricas de perfume, ou seus negócios de importação e exportação variado. Sem falar que de onde vinha o dinheiro mesmo era da advocacia, só para os ricos e poderosos, atendendo gente não só de Manaus, mas de todo o norte do Brasil.
porque ele era um homem extremamente competente, uma capacidade de fazer dinheiro extraordinária, e de repente encontra Jesus lendo o Evangelho sozinho. E é possuído pela luz do Evangelho, é atingido por aquilo, como Paulo foi na porta de Damasco. E é um negócio tão violento, tão poderoso, tão avassalador, que ele larga tudo para trás. Não quer saber de mais nada, nem do que teve, nem do que tinha e nem do que a mão teria, que já estava contratado como milhões e recursos e bens e bens. Quem conviveu com ele, trabalhou com ele naquele tempo, sabe que não tem um pingo de exagero em nada do que eu estou dizendo. E aí ele falou, não quero mais nada, nada, eu vou viver como um cara simples e pobre o resto da minha vida, porque eu não tenho mais tempo para nada disso, e a minha alma não consegue mais se ocupar de nada que não seja pregar o Evangelho e ajudar o meu próximo até eu partir deste mundo para a eternidade. E ele não era ainda um ser idoso, ele estava com os seus 43, 44, 45 anos de idade. E foi o que aconteceu, de maneira linda, na vida dele, o que era tudo para ele. O que era tudo para ele comparado com o que é tudo para um monte de gente que não tem nada e nem consegue fazer nada. Ele não só tinha um tudo que já tinha conseguido, um tudo que ele conseguia todo dia, com maior facilidade, e um tudo contratado no futuro de sucesso certo e absoluto, do qual ele abriu mão também. O que era tudo? E o que é interessante é que eu nunca ouvi dizer eu tudo deixei para trás. Eu nunca ouvi ter um momento de jactância ou de testemunho. Eu tinha tudo e deixei quando eu descobri esse amor de Jesus maravilhoso, mais excelente. Não. Tudo para ele que para trás ficar era caca, era ilusão, era vento, era nada, era miragem, era o que não é, era pura disfarçatez, era mascaramento de força, poder, recursos e riquezas. Isso para ele não precisava ter trazido à luz como poder de comparação em relação ao que Jesus a ele devesse. E quanto a nós, e quanto a mim, Senhor, que deixei tudo para trás, para te seguir, para voltar para o Amazonas, e ir lá receber todas as ofertas outra vez, para ter tudo que eu pudesse querer ter de novo. E eu resisti por amor a ti, não quis voltar. Não, esse papo nunca houve. Nunca existiu. Porque isso é conversa de quem não entendeu ainda o significado da riqueza eterna, que significa seguir Jesus. Seguir Jesus é o prêmio, é o galardão. Como eu li e vou repetir pela 50ª milionésima vez, algo inesquecível para mim. Eu estava recém-convertido. Quando eu passei na copa da nossa casa em Manaus, na rua Urucará com a rua Tefé, e havia um cartão das edições paulinas, escrito, colocado em cima de um buffet que havia lá, de um móvel, e estava escrito, era uma foto de homem jogando a rede ao mar, em preto e branco, nunca mais vou esquecer. E havia uma frase dizendo, para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia
o haverem conhecido. Para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Aquilo entrou em mim, me rasgando por inteiro. Passou a ser um mote, uma confissão existencial e uma alegria e uma coroa de glória invisível e de certeza da prosperidade do Evangelho no meu ser, que nunca mais me largou. Faz 51 anos, no dia 18 de julho, ou no máximo em agosto desse ano, que foi mais ou menos um mês depois da minha conversão que eu li aquilo, vai fazer 52 anos que aquilo me atingiu como uma bomba e está presente aqui dentro de mim, latejantemente. Esse é o meu privilégio, deveria ser o teu também. Aí vem Pedro e pergunta: e quanto a nós, Senhor, que tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? A paciência de Jesus é maravilhosa. Eu, por exemplo, teria eventualmente, digo, você é um palhaço, né, meu irmão querido? Querido e amado e fraterno palhaço, amigo meu. Tudo o que, cara? Tudo o que? Olha só, não o que você deixou. Pensa no que te alcançou. O que é o meu passado? Meu Deus, Deus me livre do meu passado. Aí você diz, o seu também, não é, Caio? Você tem mais é que ficar grato de ter saído de onde você saiu. Mas você também, meu amado palhaço fraterno em Cristo Jesus. Todos nós, não é, seu bobinho? Dos que tinham coisas quantificáveis ou dos que tinham expressões de comportamento moral inquestionável, tanto faz o que você chame de a minha riqueza, tudo é caca, como disse Paulo. Tudo é esterco. Tudo, no máximo, serve de fertilizante, de boa caca, para essa eclosão da coisa nova que de mim brotou pela misericórdia de Deus. No máximo é isso, aquilo para o que o meu passado, seja ele de que natureza seja o seu, de que natureza tenha sido, possa servir. Não passa de caca. Agora, é patético. E como isso é tão recorrente, é tão presente, eu vejo toda hora as pessoas se sentindo injustiçadas. Meu Deus, aí vem buscar ajuda. Eu ouço isso há mais de 50 anos. Recorrentemente. Caio, eu deixei tudo por causa do Evangelho. E o cara que já chegou para mim uma vez e disse assim, assim que eu me divorciei, e ele ficou sabendo que eu estava tendo uma relação extraconjugal, ele chegou e falou: ah, meu pastor, quantas mulheres gostosas eu deixei de comer por tua causa, porque eu estava ali na beirada para fazer uma besteira e eu ia te ouvir durante anos e anos e anos. Aí eu ouvia, me acordava e deixava de fazer. E agora você faz aquilo que você conseguiu em mim que eu deixasse de fazer. Eu falei, olha, cara, desculpa, mas isso é de uma idiotice enorme, porque se você está aqui se lamentando por isso, imagina se eu fosse me lamentar por ter crido no que eu creio e por ter pregado o que eu continuo a pregar mesmo contra mim. A palavra não mudou porque eu sou falível e relativo. O Evangelho não se tornou menos absoluto, ele continua absoluto mesmo contra mim, que continua a pregar a mesma verdade, fazer o mesmo convite à fidelidade.
ia me colocar como réu sentado diante da luz de Deus, confessando o meu pecado. Agora, se o negócio é comparação, imagina os acessos que eu tive a vida inteira para fazer isso todo dia, várias vezes por dia. Se eu fosse um manipulador promíscuo e perverso, enganador, de gente carente, sobrecarregada de todo tipo de necessidade emocional, imagina. Mas não, eu não tenho essa memória, não tenho esse arrependimento. É bom ser santo, é bom ser limpo, é bom ser sincero, é bom ser honesto, é bom ser fiel, é bom ser leal, é bom ter uma única esposa, é bom ser marido de uma só mulher, é bom ser honesto para com os seus filhos, é bom e é necessário que portas adentro a minha casa eu mantenha em todos os sentidos o meu coração sincero. É bom, é imprescindível, é saúde para mim, é vida dos meus ossos ao meu espírito, é a certeza da não morrência da minha consciência, que quer se renovar e crescer. Eu não estou dando razão a mim no pecado que eu publicamente escrevi, confessei, assinei, publiquei para todo mundo, que ninguém descobriu. Fui eu que falei, olha, está acontecendo isso e eu não nasci para viver assim. E fui eu que abri mão de tudo. Eu é que unilateralmente disse, não quero mais. Não quero por tudo que eu já vi, vivi e sei, e não quero também, porque eu não quero ser parte, cúmplice de uma maldade que tudo em mim repudia. Eu não quero. Não aceito isso da coletividade e não acho que eu tenho nenhuma concessão porque eu estou começando a agir assim agora, para que algo especial me seja concedido. Não, eu não vou viver assim. Eu não tenho como viver assim. Eu morreria se eu tentasse viver assim. Eu não suportaria. Eu não tenho consciência, nem coração, nem saúde para suportar a prática da hipocrisia, da mentira, do engano, num cotidiano de disfarçatez. Isso me mataria. Então, eu estou confessando para me salvar. Isso não é antigo e não será. Vai acabar e o resto da minha vida vai ser melhor do que a vida linda que eu tive até aqui. O que veio adiante é muito mais maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta. Embora aparentemente não seja tão grandioso, é muito mais profundo e muito mais maravilhoso. Mas a pergunta é uma só: o que é tudo para você? Tudo eu deixei. Eu deixei um monte de maldade, de briga de rua, de pegação de uma mulher toda hora, todo dia, de uma facilidade enorme de seduzir. Deixei e encontrei a graça de Deus e o caráter de Cristo. O que eu deixei para trás? E tu, Pedro? Aquela vidinha medíocre ali de joga rede no mar, puxa a rede do mar. Joga a rede no mar, puxa a rede do mar. Joga a rede no mar, puxa a rede do mar. E foste, de repente, transformado em pescador de homens. Você acha que saiu perdendo? Porque agora você tem um olhar que transcende o horizonte da Galileia? E você ganhou uma visão que é maior do que o planeta? Uma visão que penetra o véu da eternidade? E você quer comparar o que você deixou para trás com o que você já herdou hoje? Porque Jesus mesmo dizia, e não diz só uma vez, é o cotidiano dele que afirma isso o tempo todo.
Se alguém crê nele, já passou da morte para a vida, já passou. Já está de posse de um tesouro infinito e incomparável. Já é herdeiro da coroa da vida, como Paulo diz, a qual o Senhor, reto juiz, já me preparou. E não somente para mim, mas para tantos quantos amem a sua vinda. E quanto a nós, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, olha a misericórdia, a paciência, a generosidade de Jesus, porque no pão, pão, queijo, queijo, no pedra, pedra, no pó a pó, a resposta teria que ser: deixou o quê, filho? Mas ele olha com uma compaixão enorme para essa limitação de olhar que Pedro possui. Paulo nunca nem de longe veio com essa conversa. Paulo estava saltos e saltos quânticos acima dessa percepção imediata, terrena e terráquea de Pedro ainda. Jesus olha e vê a limitação desse bichinho da terra e diz: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando chegar a regeneração, quando chegar a hora do refazimento, da recriação, do gerar, regenerar é do fazer de novo, da recriação, do refazimento, da reconstituição de todas as coisas. Quando chegar essa era da regeneração, Jesus diz: o Filho do Homem, e é ele mesmo essa imagem usada no livro de Daniel e que fora incorporada no jargão do rabinato de Israel, a alusão ao Messias como o Filho do Homem. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, como Jesus diz em algumas ocasiões, quando vier o Filho do Homem com as nuvens dos céus e miríades de seres e de criaturas e de entes celestiais e multidimensionais, quando vier com todos os anjos da sua glória e, como diz o livro de Enoque, com todas as milícias e hostes das dimensões celestiais, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus vier como o Cristo de Deus para o planeta, definitiva e visivelmente, inquestionavelmente, todo olho verá, para patrocinar essa regeneração de todas as coisas. Então, Jesus prossegue dizendo: e se assentar no trono da sua glória, que não é o trono de Satanás, que Satanás lhe ofereceu, quando disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, que é o trono do poder deste mundo, que é o trono da Babilônia, do sistema, que é o trono abençoado pela religião, pelo falso profeta, que é o trono da ambição por todas as riquezas deste mundo, por todos os minerais raros, por todos os poderes, por todos os conhecimentos e tecnologias e aparatos e tecnomagias e tudo mais que se possa conceber, que é o poder de matar, de destruir, de ameaçar a existência do planeta com bombas de autodestruição. Esse é o poder que foi oferecido a Jesus quando o diabo disse: olha, ajoelha só um pouquinho e olha para mim assim com um olhar adorativo. E tudo o que tu vês no presente, no futuro, e tudo que já foi passado, e tudo que é presente, e tudo que será futuro, e tu vês tudo. Tudo isso eu te darei dos poderes deste mundo. E ele acrescenta no Evangelho de Lucas: porque me foi dado.
eu te darei, que tu prostrado me adorares. É o que os coaches ensinam a você, a teologia do domínio, a teologia da prosperidade. Está todo mundo trabalhando na linhazinha de Satanás. Todo mundo de joelho aí diante do mesmo trono, ambicionando as mesmas coisas, chamando isso de glória de Deus, de prosperidade de Deus, de vitória de Deus, de reinar em Cristo Jesus em poder sobre a terra. Tudo isso é o que o diabo ofereceu, mas a maioria não enxerga. E o herege sou eu. Quando vier o Filho do Homem nesta glória, que é glória exclusiva que vem do Pai, também vocês que estão hoje aqui comigo e deixaram ali suas casas módicas, suas familhinhas, suas vidas sem esperança nenhuma, numa repetição do mesmo até a morte. Mas vocês vieram, vocês acolheram e vocês reconheceram: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por essa revelação que veio do Pai para vocês, mas que não foi rejeitada no coração de vocês, eu vos digo que vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesma coisa que está aqui no verso 28, você também encontra em Lucas, no capítulo 22, no verso 30, por exemplo. Mesma declaração. Os apóstolos do nada da Galileia, porque o tudo da religião de Israel estava em Jerusalém, era o centro do poder, e esses aqui são os Joões de ninguém, são, conforme as autoridades judaicas os designaram diante dos soldados que eles mandaram prendê-los, como sendo a plebe que nada entendia da lei de Moisés. Jesus diz: olha, quando chegar esse dia, tudo que tenha sido ou venha a ser autoridade em qualquer que tenha sido as tribos ou tenham sido as tribos de Israel, serão julgadas por vocês. Não pelo arbítrio de vocês, pelas venetas de vocês, pelas frustrações de vocês, pelas amarguras de vocês, não. Serão julgados segundo o padrão da eternidade implantado em vocês, porque vocês serão regenerados também. Essa não seria uma tarefa a dar a Pedro não regenerado. Pedro não regenerado só iria cometer injustiças para todos os lados. Qualquer um deles não regenerado, pela regeneração que faz o ser humano se tornar um Cristo, faz o ser humano se tornar um Jesus glorificado. É isso que essa regeneração produz. Produz no ser humano que crê nesse evangelho um Jesus glorificado, um Cristo de Deus manifesto entre os homens e que vem com a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo, absolutamente como Cristo Jesus, habitando em mim, eu sendo um Cristo de Deus com a minha cara, a minha personalidade, minha história, porém transformado de dentro para fora pela eclosão da eternidade do Cristo eterno, me vencendo de dentro para fora e me fazendo de fato um filho de Deus, irmão de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos iguais a ele, que se tornam como ele. Aí vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, que, abra-se parêntese, nos dias de Jesus nem existiam mais. Elas tinham deixado de existir 500 e tantos anos antes, 600 anos antes. Quando, depois da divisão entre as duas tribos do sul,
Judá e Benjamim, e as 10 que ficaram para o norte, compondo o reino de Israel, com capital na Samaria, onde hoje é Nablus, na Cisjordânia, Palestina, desde aquele tempo que não dava mais para distinguir. Quando eles foram para o exílio assírio e voltaram de lá, voltaram completamente miscigenados, misturados. Exames de DNA hoje mostram traços misturados com milhares de outras miscigenações genéticas que aconteceu com eles. Então, isso tudo aqui ganha apenas um poder simbólico. Ou seja, vocês que são os da Galiléia dos gentios, o povo do desespero, que habitava a região da sombra da morte, sem sentido nenhum para a vida, sem saber de nada, sem significado nenhum para existir, serão aqueles que na inversão, porque primeiros serão últimos e últimos serão primeiros, os de baixo virão para cima, nessa inversão que a regeneração absoluta causará e provocará, chocante planetariamente, vocês que são as coisas que não são, vão julgar aquelas que supostamente arrogam-se a ser as que são. Tirando isso do aferramento religioso judaico tribalesco e trazendo isso para uma perspectiva que é aquela a qual Jesus se referia de uma grandiosidade muito maior, é o que Jesus está afirmando aqui. Então, nesse dia, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Vocês que são os Zé Ninguéms vão julgar os que acham-se os filhos do reino e da coroa, e os representantes de Deus na terra serão julgados por esses leigos simples que me amaram e me seguiram despretensiosamente, se despretensiosamente vocês continuarem me seguindo. E ele prossegue e diz: e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, isso não por deixar só por deixar. Meu pai, por exemplo, não é algo que eu ofereça como exemplo para ninguém. Eu não o tomei como exemplo de dizer eu não quero ter mais nada do que eu tenho, tive, eu possa ter. Nem para mim. Eu o tomei como exemplo de absoluta moderação, simplicidade no estilo de vida, a pureza de emoção, de sentimento, de significados, de não valorização do supérfluo, de equilíbrio, nesse sentido. E é o que eu recomendo a todo mundo. Mas há casos que obviamente não são do meu pai, porque ele não estava premido por nada nem por ninguém a fazer o que fez. Não foi obrigado por ninguém, foi uma deliberação do coração dele. Como aconteceu, por exemplo, com Francisco de Assis, com Sadhu Sundar Singh, com algumas figuras raras na história da fé. Mas não é para todo mundo. Mas quando é, e o indivíduo é obrigado, na maioria das vezes é por causa de premências, é por causa de perseguições, é por causa de obrigações impostas pela tirania de outros na vida do indivíduo. E é a isso que Jesus está se referindo, e a todo aquele que tiver deixado casas, como foi o caso de Sadhu Sundar Singh, que era filho do governador do Punjab. Mas o pai disse: ou você deixa essa fé em Jesus, ou você vai morrer aqui. E tentou matá-lo. Ele sobreviveu ao pai e foi embora. Alguns anos mais tarde, o pai se converteu ao Evangelho e andou atrás dele até encontrá-lo. Quem tiver deixado casas ou irmãos, pela mesma razão, porque irmãos a gente não abandona.
para agradar a Deus. Ó Jesus, eu vou te agradar e por isso eu vou deixar a minha família. Não. O Evangelho diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. O apóstolo Paulo diz que a gente deve cuidar de todos os homens, mas especialmente aos da família da fé. Então, existe uma concentricidade de dedicação às quais nós somos chamados a dedicarmos-nos. Pois bem, todo aquele que tiver deixado casas, ou voluntariamente, como foi o caso do meu pai, ou por alguma obrigação, ou por alguma incompatibilidade, ou por alguma necessidade de decisão inevitável, ou tiver deixado irmãos por causa de hostilidade, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou marido, por causa das mesmas razões de hostilidade, de ódio, de violência, de maldade, ou filhos. Porque, às vezes, há filhos que se levantam violentamente contra pais que encontraram a graça de Deus, assim como há pais que frequentemente se levantam horrendamente contra filhos, cujo pecado foi terem encontrado Jesus, como eu vi muitas vezes, há 50 e tantos anos atrás, lá na minha terra em Manaus, as pessoinhas que iam se convertendo comigo, jovens, e alguns deles foram expulsos de casa porque creram no Evangelho. E o pai disse, ou você abandona essa fé, ou você não volte mais para casa. Aí chegava o garoto lá aos prantos. Houve ocasiões que eu fui tentar conversar com esse pai, com essa mãe. Em geral eram as figuras parentais masculinas. As femininas, muito raramente. Mas as masculinas naquele tempo, por razões as mais absurdas, de vez em quando isso acontecia. E aí quem era expulso era eu, junto com o filho dele, ou dela. E aí qual é a obrigação nesse caso? É acolher quem o pai expulsou. Ou cobrir, ou proteger, ou dar o que a ele vai faltar. Mas sozinho ele não poderá ficar. E seguir a Jesus nesse caso implica em que os seguidores de Jesus acolhem essas pessoas. O mesmo você que tenha deixado campos, fazendas, bens, latifúndios, por alguma razão, achou que o inventário era uma guerra de foice no escuro. Você ia ter que se encher de muito ódio para poder ter a sua parte naquele despojo e chegou e abriu mão de tudo. Chega. O preço é alto demais, a minha alma não está em negociação. Isso também é fazer isso por amor ao nome. Amor ao nome é amor ao ensino, é amor ao Evangelho, é amor ao que Jesus é, viveu, ensinou, gestuou, demonstrou e apresenta como caminho, verdade e vida para cada um de nós. Esses, Jesus diz, receberão muitas vezes mais quando chegar essa hora da regeneração. Muitas vezes mais transcende a bens materiais, transcende a tudo isso. Muitas vezes mais vem cheio da carga de um poder, de uma riqueza, de uma dimensão, de um tesouro que é definido para nós na Nova Jerusalém, onde ouro vira pavimento de estrada, onde pérola vira maçaneta de porta, e aonde minerais raros e preciosos, caríssimos e ambicionáveis,
são colocados no fundamento da cidade e enterrados para ninguém ver. As ordens são invertidas quando dá regeneração. É um regenerar, é um refazer de tudo, inclusive de conceitos, valores, percepções e significados. A regeneração que vem muda tudo isso, porque afinal, se as coisas continuassem como as coisas são, mesmo com Jesus presente nesse mundo, se os valores humanos continuassem a ser os valores do presidente Trump ou do autocrata Putin, ou os valores e significados continuassem a ser os dos sionistas cultuadores de pedras de Abraão, pedras de Sara, pedras de Isaac e de Jacó, o mundo continuaria a mesma calamidade, o mesmo bueiro do inferno. É preciso haver uma regeneração de todas as consciências terrestres e terráqueas. Do contrário, a gente vai só adiando o fim. Adiando, e a gente tem que tentar adiar a calamidade o máximo que a gente possa, porque ela está no nosso horizonte, porque nós determinamos viver de maneira suicida. Ela está no nosso horizonte, no horizonte da humanidade toda. Então, Jesus vem, mas com ele veio a regeneração. O refazimento de dentro para fora da natureza de todas as coisas, sem o que não existe novo céu, nem nova terra, nem chance alguma de que a criação e a humanidade tenham as esperanças que pareçam com o Evangelho de Jesus, com a cara de Jesus, com o Cristo de Deus revelado, ressuscitado de entre os mortos em nosso favor, para que um dia Ele traga a regeneração. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. Agora, isso aqui é a introdução do que começa no capítulo 20, no dia de amanhã, para o qual eu convido você a estar comigo. Divulgue para os seus amigos, para quem quiser entender o Evangelho, ao invés de ficar ouvindo um monte de gente aí na internet dizendo tanta loucura, tanta loucura. É um monte de gente falando loucuras e vocês perdidos, correndo baratinadamente de um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor. Chamem pessoas de coração bom, de boa vontade, em quem a ansiedade não tem ainda dominado tudo e que aguentem ficar 1 hora assistindo, ouvindo, conferindo no Evangelho e vendo se eu falo ou não, se eu ensino ou não a palavra do Evangelho de Jesus. Conto com a sua ajuda. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Senhor Jesus, eu entrego a Ti essa palavra dita, com toda a simplicidade do meu coração, pedindo que o Espírito Santo não a deixe cair marginal na alma de ninguém, nem que ela fique apenas na superfície do ser, porque dentro, no profundo, o coração seja empedrado. E eu te peço que ela não seja sufocada pela competição das muitas ideologias e filosofias e crenças que a estrangulam no coração humano, mas que ela caia numa boa terra e produza fruto, muito fruto, e que se reproduza para 30, para 60, para 100 e para muitos mais. É o que eu te imploro de todo o meu coração, com toda a pacificação do meu ser, em nome de Jesus.
Amém e amém.